Voltamos aqui no Jornal de Blumenau, agora abrindo espaço para o nosso bloco de entrevista de hoje. O período de rematrículas escolares já começou e o momento é de reunir documentos, encontrar um espaço na agenda para ir até a instituição de ensino que muitas vezes até apresentam filas. A rematrícula online tem se popularizado e cresceu cerca de 90% no último ano, de acordo com a EduSoft, uma empresa pioneira no desenvolvimento de soluções de gestão educacional. O avanço da tecnologia no setor é assunto que vamos tratar agora com o Charles Roberto de Souza, que está conosco. Obrigado, Charles, pela participação. Eu que agradeço. Bom, a gente vê aí, né, que principalmente na rede privada, a rede pública já tem o seu sistema próprio de rematrícula e matrícula, mas na rede privada cada escola define o seu e principalmente o contato direto com os pais sempre ele é preferido. Mas com a chegada da pandemia e a impossibilidade de se ter esse contato direto, as escolas procuraram mais fazer esse serviço online, né? Exatamente. O processo de matrícula 100% digital, ele vai permitir uma facilidade, né? Um processo mais ágil e uma facilidade para você conseguir executar esse processo que é bastante burocrático numa instituição de ensino, né? Então, se a gente for pensar alguns anos atrás, você via filas intermináveis para atender um aluno, os alunos aprovados de vestibular numa instituição de grande porte. Você tinha que preparar em escolas kits de matrícula, né? Que eram envelopes com contrato, com boleto bancário, que a escola tinha que preparar individualmente para mandar pelos alunos para casa, para poder receber o contrato assinado do pai. Na matrícula digital você consegue otimizar tudo isso, né? Colocar na mão do próprio aluno ou dos pais, dependendo do nível de ensino, para que eles consigam confirmar a turma que o aluno vai frequentar ou até escolher as disciplinas pensando no ensino superior, atualizar os dados cadastrais, gerar um financeiro com possibilidade de emissão de boleto ou até o pagamento online com cartão de crédito. E também a parte de assinatura eletrônica, que é um recurso também aí recente, onde a gente consegue assinar o contrato eletronicamente. Então todo o processo, né, a gente fecha todo o fluxo do processo de forma 100% digital. Sem o pai precisar sair de casa. Exatamente. E hoje o público das instituições de ensino exige, né, menos burocracia, ele não quer mais fila, né? Ele quer um atendimento ágil e com mais assertividade. Por outro lado, tem um lado que quer conhecer esse pai, conversar com esse pai, sim, né? Sem muitas vezes ver a necessidade de que esse pai precisa otimizar o tempo dele ao máximo, né? Exatamente. Claro que numa primeira matrícula num colégio, normalmente o pai ele quer conhecer a instituição, a estrutura, né? Quem vai cuidar dos seus filhos, né? Mas pensando já numa rematrícula, né, que é mais um processo burocrático, né? É importante também você dar essa possibilidade do pai otimizar o tempo dele também. Agilidade é o que a gente precisa hoje em dia, né? Isso mesmo. Mas há muita resistência ainda nesse sentido? Então, como você mesmo falou, né, a partir da pandemia, esse processo ele começou a ser melhor aderido, tanto pelas escolas, que às vezes tinham uma resistência de ir para essa linha de disponibilizar o processo na web, mas também dos próprios pais, né? Porque até os serviços públicos começaram a ser digitais, né? Então, a emissão de carteira de habilitação, que você conseguiria fazer de forma digital. Então, não tem porquê, né, a escola também não oferecer esse tipo de serviço, né? Os pais já começaram a se adequar a essa realidade também. Agora, a EduSoft está no mercado há
40 anos, né? Como é que surgiu essa ideia de ser pioneiro em um sistema educacional? Então, a empresa já tem 38 anos. Iniciamos desenvolvendo sistemas para gestão, para a área contábil e fiscal. E no início dos anos 90, o Joy Linder, que é o fundador e o sócio principal da empresa, em conversas com pessoas ligadas ao segmento educacional, identificou a necessidade que não havia qualquer sistema dentro das escolas nos anos 90, no início dos anos 90, e não havia nenhum produto no mercado que tivesse disponível para aquisição. Então era uma oportunidade de mercado a ser explorada, onde a gente começou desenvolvendo um primeiro módulo para gestão escolar, controle da secretaria escolar, e depois o controle financeiro. E vários processos que antes eram manuscritos ou datilografados dentro de uma escola, por exemplo, a caderneta do aluno bimestralmente era recolhida para a secretária anotar a nota que o aluno teve em cada disciplina. O histórico escolar que era datilografado quando o aluno concluía o curso. Então a gente começou a ter esse tipo de documento sendo gerado pelo sistema. Assim como o controle financeiro, já integrado aos bancos para emissão de boleto bancário e o controle de recebimentos de inadimplência. Foi aí que começou a trajetória dentro do segmento educacional. E a partir daí a gente começou a disponibilizar mais módulos, mais funcionalidades ao sistema. Hoje são 20 módulos ao todo, que permite aí uma gestão completa, seja de uma instituição de ensino de educação básica, ensino infantil, fundamental, médio, até no ensino superior, graduação, pós-graduação ou cursos técnico-profissionalizantes. Inclusive para creches com pré-escola, Exatamente. Também há essa possibilidade de facilitar o acompanhamento dos pais. Isso mesmo. E todo o processo burocrático dela, Exatamente. A gestão educacional ela vai ser necessária com mais ou menos particularidades e especificidades, mas o controle de matrículas, o controle financeiro, ele vai ser encontrado em qualquer instituição privada, instituição de ensino privada. É uma empresa blumenauense, há quase 40 anos aí no mercado, cerca de 60 funcionários. A gente está falando novamente em tecnologia hoje, bem na formação de mais uma turma do Entra 21, Sim. que é um exemplo para o país de como formar mão de obra especializada. A empresa de vocês, ela sente carência nesse sentido também, da formação de mão de obra especializada? Sim, Blumenau é um celeiro de tecnologia, é um polo de tecnologia, Então são muitas empresas desenvolvedoras de softwares que demandam de bastante mão de obra. Agora em 2022, inclusive, a gente teve que lançar um programa de capacitação interna, onde a gente teve mais de 120 inscrições, selecionamos alguns desses inscritos e fizemos uma capacitação interna remunerada, onde a gente contratou 5 colaboradores formados pela própria equipe interna. Pela própria empresa. Exatamente. E que já estão atuando junto aos times de desenvolvimento do software. E a gente vê que algumas empresas têm partido justamente para essa necessidade. Exatamente. Uma especialização onde a empresa precisa ter o foco. Isso mesmo. O Entra 21 ele auxilia bastante o mercado de TI aqui de Blumenau, mas ele não é suficiente, Então exige aí as iniciativas das próprias empresas para também formar a mão de obra. E a gente nessa linha, a gente já buscava profissionais formados no Entra 21, mas esse ano a gente acabou procurando fazer a nossa capacitação própria interna, porque daí o profissional também ele já vem mais preparado à realidade da EduSoft, que a gente vai formar eles dentro das ferramentas que a EduSoft utiliza. Uhum. E qual é o planejamento futuro da empresa? Então, a gente busca sempre evoluir tecnologicamente. Neste ano, por exemplo, a gente disponibilizou o diploma digital, que era uma necessidade para as instituições de ensino superior. E agora a gente está trabalhando num projeto para desenvolvimento de um assistente virtual. A ideia é que o robô possa ser um atendente lá da instituição de ensino e consiga responder a todas as dúvidas e fornecer todas as informações do próprio aluno.
e também automatizar alguns processos, né? Evitando assim que a secretária tenha que executar algum processo lá na frente. Então, a partir de uma solicitação do aluno pelo assistente, a gente já consiga automatizar processos e executar esses processos de forma automática. Charles Roberto, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.